Começando mais um episódio do podcast Chama o VAR. Não tem Série C agora, mas a gente vai falar de um time que tá chegando. Time que veio da D. Hoje é só alegria. Hoje é só alegria. Para compartilhar comigo essa alegria, eu tenho aqui ele, o inigualável Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo ótimo. Agora que a gente terminou já o campeonato, parou de falar de tristeza dos clubes que caíram, né? Pelo menos por enquanto, a gente ainda vai chegar nos programas da galera da B. Mas nesses aqui, só energia pra cima, só falar de coisa boa e, claro, falar muito do Campinense hoje. E já deixando meu abraço para todo mundo aí que tá escutando e, claro, pro nosso convidado. Para falar de Campinense, nós temos um convidado muito mais do que especial. Ele que ficou maluco com a classificação, com o acesso do Campinense. Zé Pereira, tudo bem, Zé Pereira? Olá, Celso, olá, Lucas, muito obrigado aí pelo convite. Olha, sim, está tudo muito bem. Posso falar que eu nunca disse essa frase com os pulmões tão cheios quanto em 2021, pelo menos nos últimos 10 anos, eu posso te afirmar isso. E estou muito feliz em poder participar mais uma vez do Chama o VAR, não agora como um convidado do Baião de 2, mas sim do clube ao qual eu torço. E sim, o vídeo aí viralizou. Quem não viu ainda, pode... Só gostaria de deixar claro que eu tava comemorando o acesso, não era um problema de disfunção erétil. Quem não viu o vídeo ainda, a gente vai deixar o link na descrição. Vale a pena ver, porque é emoção pura. Mas, Zé, conta pra gente, quem ainda não conhece você, como faz pra te seguir nas redes sociais? Você tem Twitter, tem Instagram, tem TikTok... Como é que faz? Eu já tentei me cadastrar no TikTok, mas como eu já passei dos 30 anos, eles mesmos já cancelam, assim, não permitem. Mas eu só uso o Twitter. Eu tenho um Instagram, mas que eu uso só pra tirar fotos dos cachorros mesmo. Mas eu vivo no Twitter. Meu Twitter é o JPSN89, que são minhas iniciais. Se procurar também qualquer menção ou postagem do Baião Podcast, né? O podcast qual que faço parte, o Baião de 2. Principalmente nos de episódios, o meu arroba vai estar lá linkado nas descrições. Então quem quiser me seguir pode ficar à vontade. Mas espera aí, antes de entrar no assunto principal, eu vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e no nosso TikTok, @PodChamoVar. No nosso YouTube, vai lá e se inscreve. Podcast Chama o VAR é o nome do canal. Considere também apoiar o nosso projeto no Apoia-se, apoia.se/podchamovar, ou no PicPay na assinatura @podchamovar. Pode também mandar um pix pra gente, chamovarpodcast@gmail.com, é a nossa chave. Se você quiser conversar com a gente sobre futebol e outros temas, não só sobre a Série C, entra no nosso grupo do Telegram que está aberto. Só pesquisar Cabine do VAR. Para quem quer fazer parte do VAR, estamos procurando novos integrantes. Só preencher o formulário que a gente entra em contato com você. Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Pode escutar o programa e depois conferir na descrição todos os links. Vamos lá. Agora falando um pouco sobre a história do Campinense. O time foi fundado em 1915, ele já conseguiu participações históricas no Campeonato Brasileiro, foi quinto na Série A de 62, foi segundo na B de 72, quarto na C em 2003, terceiro na C em 2008, agora foi vice-campeão da Série D em 2021. Zé, traz pra gente um resuminho aí da história do clube, como foi fundado, como é a relação do Campinense com a cidade. Traz pra gente um resumo do Campinense. O Campinense Clube, ele surgiu, na verdade, como um clube aristocrata da sociedade campinense. Porque o que acontece? Campina Grande, ela se desenvolveu por meio de um favorecimento de localização geográfica que virou uma espécie de ponto de comércio, já que acabava sendo um logrador de passagem entre algumas das rotas principais do interior do Nordeste.
Foi aí que Campina Grande começou a se desenvolver. E coincidiu depois que teve um momento de uma safra algodoeira muito grande. Muitas plantações de algodão, e principalmente durante as guerras mundiais, onde a Europa parou basicamente de produzir bens de consumo para ficar produzindo só armas, Campina Grande teve um boom econômico nessas circunstâncias, o que já acabou gerando uma espécie de elite aristocrata, e o Campinense Clube surgiu assim em 1915. Mas é bom, até é interessante falar isso assim, porque o Campinense Clube, o departamento de futebol, demora muito tempo para ser fundado ou para ser formado. O Campinense teve alguns momentos, assim, alguns times amadores durante a década de 20, até em resposta mesmo ao rival que surgiu alguns anos depois, que é o 13. O Campinense fez algum, mas o clube ele só quis mesmo levar a sério um departamento a partir do momento em que a Federação Paraibana de Futebol começou a fazer um campeonato profissionalizado. E aí isso só foi acontecer lá pro fim dos anos 50. Aí é quando o Campinense formaliza um departamento de futebol, um departamento esportivo da modalidade, e a partir de 1960 o Campinense passa a disputar o Campeonato Paraibano de Futebol. Então, se a gente for pegar ter o recorte, é como se entre 1915 e 1960 não existisse um time, uma agremiação futebolística dentro do Campinense Clube. Passa a partir de 60. E aí coincide que o Campinense disputa o primeiro campeonato, já é campeão e emenda um hexacampeonato, coisa que nenhum clube da Paraíba conseguiu repetir até hoje. Ô Zé, agora sim, pra galera que não tem muita noção do futebol paraibano, né? A gente acaba no podcast trazendo aqui um pouco do futebol, né, dos estados no Brasil em geral. Então, tenho certeza que muita gente não tem, claro que a dimensão total, né? E às vezes é complicado mesmo. O Campinense na fila do pão ali no estado, ele é considerado uma terceira força. Ele agora até, né? Até por voltar para a Série C, já tá ali no mesmo patamar, sempre teve no mesmo patamar do 13. Conta um pouquinho como que é essa divisão de força na Paraíba, pra galera que tá escutando a gente. Existem 3 clubes, digamos assim, vamos chamar os principais da Paraíba. São os 2 de Campina Grande, que formam o clássico dos maiorais, o Campinense e o 13, e o Botafogo da Paraíba, que fica localizado em João Pessoa. Os 3 são os principais vencedores do campeonato paraibano. Só que o Campinense tem uma média assim de aproximadamente... O Campinense vence um título paraibano basicamente no máximo em 4 disputas. A média de participação, a razão de títulos por participação do Campinense, ele é maior do que os demais rivais. Em títulos absolutos, o Botafogo é o principal vencedor do Campeonato Paraibano, se não me engano, com 32 canecos. Ou é 32 ou é 31, é por aí. Mas mesmo assim, depois de 1960, inclusive o Campinense não disputou todas as edições, e nenhuma delas foi porque o Campinense foi rebaixado, mas sim porque em alguns momentos o torneio não se parecia tão vantajoso para os dirigentes da época e eles tentaram formar algumas outras ligas. Isso aconteceu durante a década de 70, em que tem um torneio chamado que é o Torneio Mistão, em que Campinense e 13 formam uma liga autônoma e acabam disputando alguns jogos com times mais da proximidade ali da região de Campina Grande, e aí eles não disputam o Paraibano daquele ano, mas o torneio não teve a rentabilidade financeira esperada e eles se recredenciam a Federação Paraibana e voltam no ano seguinte. Assim como na década de 90 também, começou a ter um movimento de 13, Campinense e Botafogo para também criarem uma liga autônoma, pedirem a desfiliação da FPF e começarem a partir dali ter um campeonato paraibano organizado por esta liga. Mas acabou que os clubes, eles no fim das contas desistiram, mas o Campinense se manteve dentro dessa posição e ele foi punido por 2 anos sem poder disputar o Campeonato Paraibano. O Campinense volta a disputar o Paraibano em 98 sem precisar subir da segunda divisão, pois naquele ano não ia ter segunda divisão. Então a federação fez um ajeitadinho para o Campinense já voltar à elite.
Então, em termos de conquistas estaduais, a gente teria uma lista uma ordem de Botafogo, Campinense e 13, só que levando em consideração que o Campinense tem menos campeonatos disputados que os outros dois rivais. Passando da Paraíba, aí é que rola uma certa disputa entre quem é que tem o troféu mais importante do futebol paraibano. O Campinense foi campeão da Copa do Nordeste em 2013 e o Botafogo foi campeão da Série D no mesmo ano. O 13 é o único clube dos três principais que ainda não tem um torneio, né, um troféu de além de representatividade, além das fronteiras estaduais. Todavia, o 13 entra dentro da polêmica da Série B de 86, né, que foi aquela Série B inchadona, até porque a Série A foi mais inchada ainda, e tinham 4 grupos, mas o torneio acabou não sendo finalizado, ele não foi concluído. Então, alguns historiadores consideram que aquela Série D teve 4 campeões, e o 13 seria um deles porque foi um dos que liderou o seu respectivo grupo. Mas não há reconhecimento da CBF dentro para essa conquista. Então, esse é o parâmetro assim, de disputa entre os principais rivais. Agora, em confrontos diretos, se eu não me engano, eu acho que o Campinense leva pior do que os dois. Eu acho que o 13 é o clube que teria mais vitórias tanto contra o Campinense quanto contra o Botafogo, se eu não me engano. Então, você tem essas perspectivas entre os clubes da Paraíba. Partindo para fora desses 3, a gente tem o Alto Sport, que é um outro clube de João Pessoa, um clube bem tradicional, mas que já está em crise financeira já faz muito tempo, e eles estão disputando a segunda divisão do Paraibano, tendo a oportunidade de subir, caso consigam vencer a disputa do terceiro lugar. E também alguns times do Sertão, algumas agremiações do Sertão, que sempre fazem frente ali, e tem todos eles já foram também campeões estaduais, como o Nacional de Patos, o Souza, que vai disputar a Copa do Nordeste agora em 2022, e é o clube do Sertão que tem mais títulos estaduais, que são 2, assim como o Atlético de Cajazeiras, que também já teve algumas participações em torneios nacionais. Você já introduziu ali que Campinense ganhou a Copa do Nordeste e o Botafogo ganhou a Série D no mesmo ano, os dois em 2013. Como que foi para Paraíba ter 2 times ganhando troféus importantes no mesmo ano? Um regional e um nacional. Olha, foi a melhor época do futebol paraibano, sem sombra de dúvidas, assim, em muitos anos mesmo. Porque tudo bem que o Campinense ele teve um acesso em 2008, né, da Série C para a Série B, mas o Campinense assim sobrou naquele ano. Foi o único time que foi realmente competitivo no cenário futebolístico da Paraíba. Agora, em 2013, a expectativa inclusive era que, como o Campinense havia vencido a Copa do Nordeste, ele sobrasse no Paraibano. E por algum momento isso aconteceu, porque o Campinense passou jogando boa parte do certame com o time reserva, mas no mata-mata acabou sendo eliminado para o 13. E a final entre 13 e Botafogo fez com que o Botafogo conseguisse o título e tirasse e acabasse com a fila de eram 10 anos sem títulos estaduais pelo lado do clube de João Pessoa. Então esse ano foi diferente, inclusive até porque em 2014 ainda, como seria o ano seguinte, a Paraíba só tinha acesso a um representante na Série D. E foi exatamente o que acabou acontecendo em 2013, né? Como a final do Paraibano foi entre Botafogo e 13, o Botafogo estava assim como o Campinense não tinha calendário definido, e o 13 estava na Série C, a vaga ficou pro time de João Pessoa. Eles ascenderam aí em 2014, tiveram 2 representantes da Paraíba na Série C, e o Campinense acabou conseguindo a vaga naquele ano para disputar a Série D via vice-campeonato paraibano. É interessante também colocar um outro parênteses, que o 13 quase conseguiu acesso para a Série B em 2013. Ele foi eliminado para o Vila Nova, que acabou sendo o campeão daquela edição.
O primeiro jogo foi no Presidente Vargas, em Campina Grande. O 13 fez um 1-0, um gol de Birungueta. E na partida de volta no Serra Dourada, eu acho que foram 2 gols de Frontini. E fez com que o Vila Nova revertesse o placar e conseguisse passar de fase e garantir o acesso para a Série B de 2014. Agora, Pereira, entrando um pouquinho mais sobre a estrutura, né? Pensando na estrutura do time. A gente sabe que o Campinense tem um CT, né? Que chama carinhosamente de Renatão, o Estádio Renato Cunha Lima. O time também tem categoria de base, tem um time de jovens, acaba mandando os jogos, principalmente no Amigão. Eu queria que você desse uma geralzona nessa parte de estrutura do time. Você acha que o time está pronto para disputar uma Série C? Que a gente sabe que é uma competição bem puxada. Então, vou até trazer uma discussão anterior em relação ao Amigão e ao Renatão, porque como a gente colocou no ponto de história, o primeiro estádio do Campinense ele não existe mais. É o estádio Plínio Lemos, que foi um espaço cedido pela prefeitura, porque o que acontece? O Amigão ele é de 1975. Ele foi um daqueles estádios, projetos de construção de praças esportivas da ditadura militar. Os 2 estádios da Paraíba, os principais estádios, o Almeidão em João Pessoa e o Amigão em Campina, eles têm exatamente o mesmo desenho. Porque reza a lenda que era uma quantidade de recurso para a construção do estádio de João Pessoa, mas aí o governador então dividiu e resolveu fazer um em cada praça. Então o primeiro estádio do Campinense era esse, o Campinense manteve esse estádio até mais ou menos 99. E por que é importante falar sobre ele? Porque quando eu disse na introdução, o Campinense ele era um clube aristocrático, mas o estádio Plínio Lemos, ele ficava num dos bairros periféricos, num dos bairros de baixa renda de Campina Grande. Então o Campinense fez essa transição de deixar de ser um clube da alta sociedade para ser o clube do povão de Campina Grande. Então o Campinense se manteve lá até mais ou menos, como eu falei, em 99, que foi quando devolveu à prefeitura o espaço, e hoje lá é uma praça de recreação, assim, um espaço bem bacana no bairro do José Pinheiro. E hoje a gente tem o estádio Renato Cunha Lima, o Renatão, ou a Toca da Raposa, que na verdade só serve como um CT, porque ele não tem instalações adequadas para receber jogos de competições oficiais, assim, coisas como a entrada de ambulância, a localização de vestiários. Tudo isso não é das melhores condições, e aí por isso que o Campinense manda todos os jogos jogos oficiais no Amigão. Hoje, por exemplo, aí já respondendo em relação à questão de estrutura física, o Campinense tem um alojamento muito bom, há um bom tempo já, em que ele hospeda todos os atletas, ou a grande maioria dos atletas. Alguns atletas, eles colocam como condição contratual que o clube alugue um apartamento, uma casa, o que quer que seja, ou alguns ainda preferem alguns tipos de hotel. Mas essa é uma realidade assim, muito exclusiva para pouquíssimos jogadores do Campinense hoje. Dentro de um elenco assim, de 28 atletas, eu te garanto que mais de 20 moram nas dependências do Renatão, e hoje é um lugar muito bem estruturado. Pelo podcast mesmo, assim, pelas páginas do Chama Vagem, pode seguir assim, a página do Campinense, você vai ver que a quantidade de atividades recreativas que você tem e de tipo de apoio, de socialização do elenco, e em todos eles acontecem dentro da própria estrutura do Campinense. Então, essa parte assim de moradia, refeitório, acompanhamento de atividades de preparação física, né? Por exemplo, fazer negócio de exame de adipometria, essas paradas, o Campinense está bem. A categoria de base é um grande dilema, assim. Nenhum dos 3 clubes da Paraíba tem uma boa categoria de base, uma categoria de base estruturada. Você tem aquela mais tradicional. Você pega alguns jovens, né, ali, principalmente do entorno, e formam neles assim, times, clubes de até mais ou menos, normalmente até o sub-18, para poder executar algumas competições. Até porque nem sempre mesmo tem torneio de base organizado pela federação, ou às vezes pode ter até uma maior regularidade agora, mas os departamentos dos clubes eles não conseguem ser tão eficientes e acabar
colocando um time competitivo. Esse é um cenário que está muito, digamos assim, evidente nesse novo desenho dos clubes de futebol. No seguinte sentido, esses clubes empresas ou esses clubes mais recentes que não têm tantos débitos, eles acabam podendo, ou muitas vezes até direcionando mais recursos para esse tipo de torneio para que eles possam vender esses jovens futuramente. O Campinense ele não consegue muito isso, até porque o lado, digamos assim, mais crítico, né, de um clube que tem uma torcida pressionando é porque ela se importa basicamente com os resultados do time profissional. Então, se o time profissional ele não vai bem, ele vai receber muitas críticas. E quando ele não vai bem, isso vai demandar ainda mais recursos. E aí, obviamente, se você tira, para você colocar mais recursos em algum lugar, você está tirando de outro. Então, isso dificulta um pouco mais. Mas em comparação, por exemplo, com outros clubes que disputaram a Série C recentemente, como a própria Jacuipense ou Imperatriz, ou até mesmo assim o Atlético Cearense que subiu agora, o Campinense não deixa a desejar em infraestrutura, não. A gente pode até, por exemplo, o próprio Santa Cruz, ele tem uma infraestrutura precária. Não tô querendo comparar a realidade do Campinense com o Santa Cruz, porque são clubes de realidades financeiras completamente diferentes, né? Só a gente vê, poucos times no Brasil têm um estádio como o Mundão do Arruda. Mas, em suma, assim, não tem tanta diferença. Eu não vejo... Aliás, assim, às vezes eu até me questiono porque Campinense e Botafogo tem até uma estrutura parecida. É que a área que o Botafogo tem o seu CT, a Maravilha do Contorno, é uma área muito maior. Porque era uma área mais afastada, assim, do perímetro urbano de João Pessoa quando ela foi criada. O bairro onde fica o Renatão é um bairro mais central, ele tem um pouco mais de limitação, mas a própria diretoria que acabou de assumir como presidente já está fazendo algumas reformas na parte de infraestrutura. Então, por exemplo, o Campinense também tem talvez a sala a mais moderna, assim, a mais adequada sala de coletiva de imprensa, que também fica no mesmo lugar. Assim como a sala de troféus, ela também foi recém-reformada. Você vai fazer uma visita lá no clube, ela tem um destaque considerável. Essa é a situação, assim, de infraestrutura física, né, do Campinense Clube. Agora, Zé, como você já contou como que tá o Campinense, diz pra gente qual é a relação sua com o Campinense, né? Meu início em relação com o Campinense começou ainda criança mesmo, já que meu pai é raposeiro também. O torcedor do Campinense é chamado de raposeiro em relação ao mascote, que é uma raposa, porque Campinense é o gentílico de quem nasce em Campina Grande. Eu fui ao estádio a primeira vez com 4 anos, isso no ano de 93, um time que sagrou estadual, campeão estadual. Daquele certame, eu acabei compartilhando deste momento com a torcida, né? Era um período assim em que a separação era muito diferente, inclusive nas arquibancadas. Frequentava mais o Amigão em jogos, quando criança, ainda em jogos mais decisivos, jogos mais importantes, principalmente mais clássicos ou contra agremiações do sertão que são mais tradicionais. Esses eram os jogos que eram mais atrativos. Coincidiu que durante a minha formação como torcedor, o Campinense teve um problema ao tentar formar uma liga junto com o rival 13 e o Botafogo de João Pessoa, mas esse projeto não foi para frente e só o Campinense foi punido sem poder disputar o Campeonato Paraibano por 2 anos. Isso aconteceu nos anos 96 e 97. E isso foi muito grave para o clube, né? Voltando a estar no estadual apenas em 98, o Campinense só foi tornar-se campeão mais uma vez em 2004. Então, todos esses anos aí de seca, né? Acabou entre 93 e 2004, teve muito a ver com essa ausência, o impedimento do Campinense poder disputar o Paraibano ali na metade da década de 90. Então eu posso afirmar que o período em que eu me tornei torcedor do Campinense não foi marcado por vitórias, mas dizem que é no sofrimento que a gente forma uma casca, né? Foi exatamente isso que acabou acontecendo. O fanatismo só crescia ao ponto de, quando eu morava em João Pessoa, já estava na faculdade, e as distâncias entre João Pessoa e Campina Grande é de aproximadamente 120 quilômetros. Às sextas eu saía da faculdade direto para a rodoviária
já para pegar um ônibus com o intuito de assistir o último coletivo preparatório do Campinense antes da rodada de final de semana. Então, quando me perguntam qual é o teu nível de fanatismo, eu respondo que eu sou daqueles que vai ver os treinos do time. Agora, já que a gente vai falar dessa parte de torcida, de fanatismo, falar um pouquinho sobre esse ano do Campinense. É um ano muito especial. O time, começando ali no campeonato estadual, foi terceiro na primeira fase, derrotou o Atlético Cajazeirense na segunda fase, passou pelo Botafogo na semifinal e acabou sendo campeão em cima do Souza. Ô, Pereira, cara, e aí, o que você achou desse estadual do Campinense? Quando você estava esperando o time já vinha se preparando para fazer uma campanha tão boa? Ou você, tipo assim, se surpreendeu com o que você viu em campo? Provavelmente foi o título estadual mais importante da história do Campinense. Porque era muito notório, assim, que o time não tinha... Estava longe de ser um dos favoritos a ganhar. Longe, muito mesmo. Tanto que o ano começou com uma sapecada de 7-1 para o Bahia na Copa do Brasil. Logo depois desse jogo, rolou uma dispensa aí, algumas acusações de problemas com apostas, né? Que é hoje até uma situação até um tanto recorrente em alguns clubes do Brasil. Não se teve nada provado, mas houve uma dispensa assim, de 8 atletas logo depois desse jogo. O Campinense trouxe alguns outros para repor. E na estreia do Paraibano também perdeu. Isso acabou fazendo com que a diretoria mudasse o planejamento. O treinador que foi contratado para tocar o ano, o Anderson Araújo, ele foi dispensado com 2 rodadas, e aí é exatamente onde mudou a temporada do Campinense. O Campinense trouxe Raniel Ribeiro, que era um treinador que tinha passado muito tempo no ABC, e lá no ABC, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês podem perguntar, porque ele é meio que tipo, ele gera polaridade na torcida do Elefante Potiguar. É sempre uma reação meio extremista, assim, ou todo mundo gosta muito dele ou odeia muito. E Raniel, ele vinha de 2 trabalhos anteriormente que não tinham sido muito bons. Ele treinou no Lagarto de Sergipe, e ele não foi nem um pouco bem no estadual. Inclusive, naquele ano ele teria sido rebaixado, mas rolou uma virada de mesa. E depois ele foi para Goiás, onde ele também teve uma passagem um tanto discreta. O Campinense apostou em Raniel. Raniel pegou esse mesmo elenco, assim, não teve contratações bombásticas nem nada. Deu um padrão de jogo no time, um time extremamente assim, reativo, assim, com um preparo físico muito bom. Então o Campinense conseguia sufocar bem, assim, ter boas saídas de contra-ataque, etc. Mas era muito difícil de conseguir criar chances. O Campinense tinha muita dificuldade em conseguir criar chances. Tanto que o Campinense classificou em terceiro e pegou o 6º colocado da primeira fase, que foi o Atlético de Cajazeiras, e passou nos pênaltis. Num jogo assim, em que, sinceramente, se fosse para ter tido um vencedor, quem teve a melhor chance durante os 90 minutos foi o Atlético. Mas eu acho que foi um daqueles jogos em que, eu não lembro de ter 4 chutes ao gol. Então, é uma situação muito complicada. E aí, logo depois, nós enfrentamos o Botafogo, que é o time, assim, com um orçamento muito maior do que o Campinense. Eu acho que no Paraibano já, a folha do Botafogo em comparação ao Campinense já dava quase o valor 3 vezes. Só que o Botafogo também tinha errado demais no começo do planejamento. Por exemplo, o Gerson Guzmão, que fez um excelente trabalho até o fim da temporada, como vocês mesmos sabem, ele tinha acabado de chegar, ele ainda estava conhecendo o elenco e não conseguiu quebrar a retranca do Campinense. Foi para os pênaltis, e aí mais uma vez digamos assim, o principal jogador da temporada da Raposa, que foi Mauro Iguatu, saiu melhor, sobressaiu, né? Conseguiu fazer com que nós nos classificássemos para a final. E aí a final era em 2 jogos. O primeiro jogo em Campina Grande, o segundo jogo foi em Souza. O Campinense
em mais um jogo muito modorrento, assim, sem muitas chances. Aproveitou da única falha, assim, talvez do melhor jogador do Souza no Campeonato Paraibano, que foi o zagueiro Marcelo. Conseguiu abrir o placar, fechou com 1-0 em casa e segurou o 0-0 no Marizão em Souza e assim garantiu o título paraibano. Então foi uma conquista assim surreal pra gente, em comparação com o que a gente esperava, da melancolia que foi a parceria com a FDA em uma campanha vexatória na Série D, para esse começo de temporada, assim, tomando 2 sapecadas logo de cara, assim, tipo, a pior goleada da história do Campinense, a outra contra um time, assim, que, tipo, é recém-criado. Então, sair dessas circunstâncias para um título paraibano que nos garantiu participação na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, cara, desse jeito, assim, o ano, ele já tava bem acima do esperado. Mas esse ano, o Campinense ainda teve a Série D, o time foi segundo no grupo 3, que era o mesmo grupo de ABC e Atlético que subiram, e do América, que depois foi o time do jogo do vídeo. O jogo do acesso foi contra o América. Isso. No 16avos de final passaram pelo Sergipe, nas oitavas passou pelo Guarani de Sobral, aí nas quartas o América nos pênaltis, porque tem que ter um sofrimento ali para subir. Na semi venceu o Atlético Cearense de novo e na final a Aparecidense não deu o título, mas o acesso já veio. A gente diz que para a divisão de acesso são 4 campeões. O acesso é o título, o troféu, que é só para um, mas o campeão mesmo são os 4 que conseguem acesso. Como foi essa Série D do Campinense? O Campinense não teve muita dificuldade para se classificar. Teve uma boa sequência de jogos. Tanto que as únicas 2... Não, o Campinense teve 3 derrotas na primeira fase. Uma que foi o primeiro jogo contra o Souza, logo depois do título paraibano. E numa circunstância assim que, tipo, Mauro Iguatu se machucou, o goleiro reserva entregou o jogo, assim, foi bem complicado. Mas, assim, em alguns momentos a torcida ficou um pouco crítica com o time na primeira fase, porque todo o elenco que foi campeão paraibano foi mantido e digamos assim, as peças mais deficitárias, nós tivemos bons reforços que foram se encaixando durante a competição e chamando a atenção. O Campinense teve mais 2 derrotas para o ABC. O jogo em Campina Grande foi um jogo bem parelho, assim, que dava para o Campinense ter levado. O jogo em Natal, esse eu achei que o ABC já foi bem mais superior. E aí, então, o Campinense não perdeu mais na competição, só foi perder no primeiro jogo da final contra a Aparecidense. Mas, assim, para um fim de primeira fase, o Campinense estava muito confiante mesmo, estava apresentando um futebol, assim, convincente, digamos assim, o que deixava mais a desejar era criatividade no setor ofensivo. Mas se a gente for levar isso para as outras divisões do Brasil, principalmente acima, a maioria dos clubes a gente vai ter a mesma queixa. Então, não era como se fosse algo muito diferente da realidade do futebol nacional. É óbvio que quando você entra nessa fase de mata-mata, e essa mudança da Série C, de regulamento dos 2 anos para cá, talvez deixe isso até mais evidente, porque antigamente você só precisava de 2 jogos para conseguir o acesso. Agora você precisa de 6. E normalmente os clubes eles vão muito condicionados em pensar em não perder. A quantidade de... por exemplo, eu falei isso porque eu comentei durante o Baião de 2. Você pegar o Criciúma e ver a quantidade de gols que o Criciúma fez e conseguiu acesso, você fala, não, isso não é possível. Ou isso não faz sentido. E isso acabava acontecendo também no mata-mata da Série D. São jogos em que os clubes eles vão muito preocupados em não perder, e aí isso dificulta um pouco mais a fluidez das partidas. O Campinense, por exemplo, no jogo contra o Sergipe, ele abriu 2-0 em pleno Batistão, lá em Aracaju, mas acabou cedendo um empate. Aí em Campina Grande, com
10 minutos de jogo, abriu o placar e se recuou. Ele tomou o gol assim, aos 41 do segundo tempo e conseguiu ir para os pênaltis. Contra a Guarani de Sobral, o Campinense fez 1-0 no primeiro tempo, tipo, tava jogando bem, assim, dominando o jogo. Aí rolou uma falha do zagueiro, o Guarani empatou com 3 minutos depois. Foi uma pressão estupenda durante até os 44, que foi quando o Campinense fez 2-1. E aí no jogo da volta, como o Guarani ele teve que se apresentar mais pro jogo, foi uma partida muito segura do Campinense. O Campinense venceu por 2-0, mas assim, tipo, com muita folga. Aí veio assim, onde tipo, o Campinense teve a pior apresentação em toda a Série D. O jogo de ida em Natal foi um bom jogo. O Campinense merecia ter saído de Natal com a vitória. Mas em compensação, o jogo em Campina Grande, no Amigão, o Campinense foi horrível. O primeiro tempo foi muito parelho, mas o segundo tempo, assim, o América deu uma pressão considerável. E Mauro Iguatu garantiu a gente, assim, nos últimos 45 minutos, levou para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, cara, assim, eu nunca vou esquecer, assim, primeira cobrança, do Campinense, Dione perde. Então, tipo, na mesma hora ali, já tava tudo assustado. Pronto, fudeu, assim, o Campinense já tava há 10 anos na condição de participante da Série D e já fiquei gelado ali. Mas felizmente o América errou as 2 últimas cobranças dele e Mauro Iguatu, sempre ele, converteu a sua penalidade e foi aquele alívio. Tipo, se procurar as narrações assim das rádios de Campina Grande, todos eles comentam assim, todos eles fazem questão de enfatizar o lance de você ter ficado 10 anos. O Campinense era a terceira vez que o Campinense chegava no jogo do acesso. E calhou, como vocês mesmos até comentaram, de ser contra um clube que estava no mesmo grupo. Os outros 2, Atlético Cearense e ABC, também conseguiram garantir vaga na Série C de 2022. E ficou pro América, o América que tá passando agora, já tá há algum tempo na Série D e tá passando pelos mesmos problemas, os mesmos questionamentos que o Campinense teve de responder ou teve de muitas vezes fugir também durante esses 10 anos. E aí, cara, uma vez que você tem os 4 campeões, velho, os clubes jogam muito mais leve, assim. Os jogos mudam, assim, numa qualidade, assim, considerável. Campinense e Atlético Cearense fez a semifinal. Foi 1-1 em Fortaleza, com o Mauro Iguatu pegando o pênalti lá também. E 3-1 em Campina Grande, o Campinense jogando uma bola assim muito bonita. Tem até comentários, agora, tipo, já passando para uma indicação. O primo, vamos chamar de primo, o primo de vocês, que é o pessoal do 4ª categoria, eles estão fazendo entrevistas agora com os 4 treinadores que conseguiram o acesso. Já saiu com o Moacir Júnior do ABC e agora essa semana sai com o Raniel Ribeiro do Campinense e essa semana eles estavam gravando com o Raimundinho do Atlético Cearense e ele comenta assim de como ele considerou o Raniel o treinador mais difícil para ele, porque ele disse que foi o único time que ele enfrentou e que nas 4 vezes ele via um time preparado diferente, já tipo minando as principais características ou os principais pontos de reforço do Atlético Cearense. Então essa foi a situação e na final a gente pegou a Aparecidense. Foi 1-0 para a Aparecidense em Campina Grande, o gol que foi uma falha também do sistema defensivo, assim, tipo, meio bizarro. E o Campinense pressionou. Cara, foram as 2 melhores partidas do Campinense, assim, se você pegar em fase, o Campinense jogou melhor foi a final. Mas, assim, futebol tem dessas, às vezes não é para ser. E o Campinense fez 1-0 lá em Aparecida de Goiânia, tava, assim, dominando o jogo, assim, com muita folga. Aí um começou a se machucar, o outro começou a se machucar, e um deles que se machucou era o lateral direito, Filipinho, que não tava com suplente no banco. E aí entra um menino lá improvisado
e deixou um grande corredor. E aí a Aparecidense conseguiu enfiar 2 ataques para aquela região. No primeiro não deu certo, no segundo eles converteram, foi um gol bem bonito, por sinal. Conseguiram segurar o placar e se tornaram campeões. Mas é óbvio que o título seria importante, inclusive para ser o primeiro clube da Paraíba que conseguia unificar título nacional e título regional e acabar com qualquer discussão sobre qual é o principal clube ou o maior time da Paraíba. Mas talvez isso a gente vai conseguir acabar de uma vez por todas em 2022, levando um caneco de uma divisão acima. Bom, acho que pensando já para a temporada, né, que já está para começar, pensando em estadual, já os preparativos para as competições que o Campinense disputa, acho que o principal destaque atual, assim, que a gente podia comentar, Pereira, é essa questão da nova diretoria, né? O Danilo Maia foi eleito presidente, teve uma votação bem expressiva, 91,3% dos votos, prometeu reforma administrativa, falou sobre a dívida do time, renovou, né, com o Ranielli, que você aí muito bem citou e elogiou bastante. Queria que você fizesse... queria que você desse um pouco essa perspectiva para essa nova diretoria. O que a gente pode esperar desse trabalho? Quem é Danilo Maia, né? De qual grupo ele pertence? Enfim, falar um pouquinho sobre essa nova diretoria que chega para o Campinense. Deixando bem claro que eu não conheço, não tenho qualquer relação com o Danilo Maia, mas eu sou amigo pessoal do presidente que acabou de passar o comando para ele, que é o Felipe Cordeiro. O Felipe Cordeiro é amigo meu e ele pegou o Campinense no modelo de mandar tampão, porque o Campinense estava numa crise política considerável, assim. Ninguém queria assumir durante esses últimos 2 anos, de 2019 2020. E a entrada da FDA no Campinense foi muito em decorrência disso também. Ninguém queria assumir e uma das alternativas para tudo isso foi terceirizar o futebol para ter um elenco para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D daquele ano. Felipe pegou o clube desse jeito, conseguiu montar um elenco de uma folha baratíssima. A folha do Campinense não bateu os R$100 mil no Campeonato Paraibano. Isso era uma coisa assim que nominalmente no Campinense não acontecia desde, sei lá, 2007. Talvez tenha sido a última vez que o Campinense teve uma folha assim abaixo dos R$100 mil. E eu não estou considerando a inflação, né? Se a gente pegasse aquele valor adaptado hoje, com certeza seria bem maior. Eles tiveram essa premissa, assim, de trabalhar só com o que eles pudessem pagar. E assim foi até o final do ano. O Campinense terminou 2021 com todas as contas em dia. Danilo Maia, que é quem assumiu, ele era o diretor de marketing dessa gestão de Felipe Cordeiro e fez um trabalho excelente, assim, principalmente na captação de recursos, porque o Campinense, por conta de suas dívidas, ele estava com todas as receitas, 100% das receitas oficiais bloqueadas. Então, qualquer dinheiro que pingasse na conta do Campinense, automaticamente a justiça tomava. Então, dessa forma, ele fez um trabalho para conseguir alimentar doações que ajudavam nos mantimentos, em pagar os compromissos do Campinense. Algumas folhas eram pagas com empréstimos e aí logo depois eram quitadas com esses credores. E no fim do ano teve um bom trabalho assim do departamento jurídico, que também Danilo Maia acabou participando diretamente nisso, que foi para liberar parcialmente uma parte da receita que estava bloqueada. Isso ajudou bastante para esse final de ano e principalmente, né, no que toca nas renovações e contratações do elenco que vai disputar a temporada seguinte. Danilo, coincidentemente, ele é o fundador da principal torcida organizada do Campinense, a torcida Facção Jovem, que foi fundada em 2003. Ele foi um dos fundadores na época e foi o primeiro presidente desse Grêmio Recreativo.
É um cara, aí não precisa falar mais nada, né? Extremamente fanático. E uma das coisas assim que pelo menos me marcou como torcedor, e eu dei todos os méritos, e inclusive foi uma das vezes em que eu gastei um certo dinheiro esse ano com uns avançados de fase, etc. Tipo, como eu poderia ajudar, eu ajudei. E uma das vezes foi quando o Campinense, pela primeira vez na sua história, teve postagens de ações afirmativas no dia do orgulho LGBTQI. E essa diretoria foi a responsável por conseguir fazer a primeira postagem desse cunho, e foi um motivo de bastante orgulho. Então eles tiveram esse legado. Danilo, ele estava diretamente envolvido com todo o departamento de futebol. O diretor de futebol, que é o Rômulo, ele também permanece. Então a gente já pode afirmar que nós temos conhecimento de como é que ele trabalha, pessoal bem pé no chão mesmo, assim, que não faz não fez nenhum estripulia em 2020 e conseguiu, assim, trabalhar com um orçamento mais limitado, porém conseguiu montar uma equipe muito, muito competitiva. Há uma expectativa em cima agora com um alívio, né, nessas contas, assim, que a gente possa montar um elenco ainda mais, um elenco melhor para 2022, até porque vai ser necessário, já que a gente vai disputar competições de um nível mais alto, né, tanto a Copa do Nordeste quanto a Série C, porém na mesma tocada, assim, de bastante responsabilidade fiscal, e como vocês mesmos falaram, tem-se como também intuito fazer com que o Campinense tenha uma reforma administrativa mais profícua, para que a gente tenha uma melhor, não só a transparência, mas também um maior equilíbrio nas contas do clube, assim como também a gente espera que, com o passar do tempo, o clube vá ficando mais democrático. O valor, né, a porcentagem de votantes, é bom frisar que desta vez a gente só teve chapa única. Então, e teve chapa única porque realmente ninguém teria condições de competir com esse pessoal pelo que eles entregaram em 2021. Então, a expectativa hoje é boa. O Campinense está com um bom nome, assim, na praça, assim, de tipo um clube sério que consegue honrar todos os seus compromissos. E eu acho que isso, assim, já está tendo um certo efeito devido às renovações e os nomes que têm sido ou anunciados ou sendo especulados na Toca da Raposa. Zé, você tem algo a mais que queira compartilhar pra gente antes de ir pro encerramento? É só assim que o Campinense ele volta à Série C, mas como vocês até colocaram na pauta e eu não mencionei, o Campinense ele também é um clube que dentro da Paraíba tem campanhas de muito destaque em todas as décadas, né? Na década de 60, o Campinense foi vice-campeão do módulo Norte-Nordeste da Copa da Taça Brasil, da então Taça Brasil, que rendeu o 5º lugar geral. Na década de 70, o Campinense conseguiu ser vice-campeão da Série B. A gente perdeu para o Sampaio Corrêa numa final nos pênaltis. Nos anos 80, nos anos 90, não tivemos nenhuma campanha de grandes destaques em nível nacional. Nos anos 2000, a gente bateu na trave em 2003, num quadrangular que coincidiu que eram 2 times de São Paulo, 2 times da Paraíba, era Ituano, Santo André contra Botafogo e Campinense. Acabaram que os 2 paulistas levaram a melhor, com o Campinense sendo derrotado em casa na outra rodada contra o Santo André de uma forma assim, tipo, melancólica. Mas foi, digamos assim, foi o grande time que eu tive contato. E o maestro daquele time era o Rodrigo Tabata. Eu sou completamente alucinado por Rodrigo Tabata. Ninguém ousa falar mal desse japonês perto de mim. Em 2008 a gente conseguiu o acesso para a Série B. E a última vez em que o Campinense jogou a Série C, que no caso culminou no rebaixamento, eu posso dizer que foi bastante polêmica, né? Porque foi o fatídico caso do cheque, que estava sendo negociado ali entre CRB e Fortaleza abertamente, assim, no estádio Presidente Vargas,
no PV. Então, cara, o que eu posso te falar é que a torcida tá ansiosa demais pra temporada 2022. Porque não é só uma questão, tipo, do resultado em si, de termos conseguido acesso, mas de ter terminado 2021 com a confiança que, tipo, o clube tá se fortalecendo. Então, isso é uma coisa que está sendo sentida e que tá sendo assim, tipo, muito bem vista e passada pela torcida raposeira. Valeu, Zé. Eu tenho certeza que quem chegou aqui sem saber nada do Campinense saiu aqui expert, porque você explicou direitinho tudo sobre o Campinense. Eu deixo aqui, além do nosso agradecimento pela sua participação, sua excelente participação, eu dou as boas-vindas oficiais a você, ao Campinense, na Série C pelo VAR. E também digo que as portas do VAR estão abertas sempre que você quiser voltar. O VAR é todo seu. Cara, vou te falar que eu fazia muito tempo que eu não ficava tão feliz com o desejo de boas-vindas, porque eu não aguentava mais disputar a Série D. Então, participar do podcast Chamou VAR, não só como um convidado ou representante do Baião de 2 e passar agora a falar necessariamente ou com mais propriedade sobre o Campinense, é, acima de tudo, um alívio, além de a gente sempre se preocupar em formar grupos, né, de pessoas interessadas em transmitir, em fazer conteúdo de qualidade sobre as divisões inferiores do futebol nacional. Então, fico muito feliz com isso. Espero que todo mundo tenha gostado desse compartilhamento um pouco sobre a história do Campinense, sobre em como é que está o clube, o que é que a gente espera agora para essa temporada de 2022 e as próximas. E eu deixo todo mundo aqui livre para que, quando quiserem interagir, perguntar qualquer coisa, sempre que eu tiver um tempo aí eu dou uma atenção sim, porque é um prazer falar sobre futebol nacional e principalmente quando a gente trata do clube na qual você tem o maior carinho possível. Muito obrigado a todos também. Bom, claro, Celso, deixando aqui meu abraço para o Zé, deixando meu abraço para você também, para todo mundo que está escutando a gente. Eu acho que é isso, Celso. Mandar que o VAR continua, né? Foi o que você falou desde a abertura. Assim, o campeonato, a Série C, acabou esse ano, mas a gente ainda tem muita coisa para falar, tem muita coisa sobre a Série C, sobre os times que estão chegando, sejam da Série D, sejam da Série B, né? Os preparativos também da galera que já está na Série C esse ano. Então, pedir para todo mundo aí que puder continuar escutando a gente, compartilhar para os amigos, né? Para ver se a gente chega a mais pessoas. Valeu! Um abraço para quem escutou a gente e até semana que vem.